um legado que a gente deixa para os filhos é isso, né? Um legado de oração, de intercessão. O que eu sempre falo para as mães novas, deixa o seu filho ver você orando, né? Deixa o seu filho ver você de joelhos, orando, intercedendo, que ele vai ver e depois ele vai falar, olha, minha mãe fazia isso, né? Como que tudo começou? Essa questão de mãe de oração, foi lá desde o comecinho mesmo? Foi, bom, desde o começo. Eu creio que eu já tinha um chamado de Deus para oração e intercessão, né? Eu creio que desde menina, né? Porque eu me lembro que eu tinha um sonho. Eu era mocinha quando eu tive esse sonho, e esse sonho me acompanhou assim por muitos e muitos anos, né? E eu não entendia o que Deus queria falar comigo através desse sonho. Eu sonhava que estava eu e minha mãe aparelhada assim, e atrás de nós estávamos num campo aberto, né? E nós ficávamos assim emparelhada, e atrás de nós tinha uma cabana. Para você engraçado, era uma casa de sapê que tinha atrás de nós. E lá diz que naquela casa estava toda a minha família inteira estava lá dentro, né? E aí eu e minha mãe emparelhada assim, e aí a gente olhava para frente, e lá na frente vinha ali um turbilhão de coisas, de como se fosse um redemoinho de fogo, um redemoinho de tempestade, vento, aquele vento terrível, chuva de granizo, vinha, chegava assim pertinho de nós, olha, chega, me arrepia, e nós assim, ó, com a mãozinha assim, né, bem pertinho assim do corpo, né, e eu não entendia o que vinha aquele turbilhão que vinha perto de nós, né, e vinha rolando, aí diz que chegava bem pertinho de nós assim, a gente sentia até o queimado fogo, sabe, parecia que ia queimar nós, e quando chegava assim pertinho de nós, parava aquele turbilhão, parava e ficava ali. E eu sempre orava, e eu acordava, despertava. E eu por muitos anos eu orei a Deus, eu falei, Senhor, o que significa esse sonho? Me revela esse sonho, me revela esse sonho. Quando foi um dia em oração, o Senhor me revelou. Ele me revelou que aquele turbilhão que vinha para cima de nós, eram as lutas, as dificuldades, os levantes de Satanás, vinha ao nosso encontro, ao encontro da nossa família. E eu e minha mãe, como intercessora, a gente orando, a gente aparava aquele turbilhão para proteger a nossa família lá atrás. Então aí eu já descobri que eu tinha chamado de oração e intercessão. E foi uma coisa que eu sempre gostei, né? De estar orando, intercedendo, né? E você não era convertida ainda, né? Não era convertida, eu era católica, né? E aquela católica que gostava de ir na missa, que gostava de ir lá na coroação de Nossa Senhora. Então, eu não era ainda, mas eu gostava muito de rezar, de orar, gostava muito de falar com Deus, desde aí sempre, né? Então, eu creio que o chamado de Deus foi esse, né? Desde o comecinho. Desde o começo, Antes mesmo de se converter. Antes mesmo de se converter. E aí você se converteu por volta de... Eu me converti em 82. Me casei em 81, 82 eu me converti. Mas antes disso, quando eu era solteira, eu me lembro de vários episódios, né? Com meu pai. Meu pai era um homem muito bom, um homem muito honesto, muito trabalhador, mas só que ele tinha um defeito, uma época da vida dele, ele começou a beber, né? E aí ele bebia muito e ele chegava às vezes em casa bravo, violento, isso eu já era moça já, né? Já era adolescente, e ele chegava bravo, nervoso, irritado, e aí a minha mãe sempre falava para mim, Maria, quando seu pai chegar em casa, que ele estiver bêbado, você vai pro quarto e vai rezar. E aí eu entrava no quarto, fechava a porta e eu ia orar. E eu ficava assim, atrás da porta, assim com as mãos também, me lembro do sonho, né? Eu ficava com as mãos assim também orando em favor do meu pai, né? E aí ele ia se acalmando, né? E ele ficava tranquilo, e muitas vezes ele ficava tão tranquilo que ele deitava em cima do prato assim de comida e dormia, né? Esse foi também a minha mãe, me ensinava a orar, a interceder, né? E também teve esse episódio. E quando eu me casei em 81, 82, eu aceitei Jesus. Por quê? Eu aceitei Jesus em 82 porque eu fui ao médico e o médico falou assim para mim que eu não poderia ser mãe, né? Eu vi que estava demorando para me engravidar e eu não
não engravidava, e eu fui ao médico e ele falou assim, olha, você não vai poder ser mãe. Né? Isso para mim foi, meu Deus, era meu sonho, né? Ser mãe. E aí eu comecei a orar, pedir a Deus, né? Que Ele me concedesse ser mãe. E aí foi aí que eu falei com o Senhor, Senhor, eu te aceito. Eu fui à igreja, tinha uma vizinha minha que ela me levou e eu falei, Senhor, eu te aceito, eu vou fazer a sua vontade, se o Senhor me conceder que eu seja mãe. E louvado seja Deus. Em 84 nasceu Maurício, né? Depois de muita oração, e Deus ele concedeu esse milagre, né? Então eu costumo dizer que a última palavra ela vem do Senhor, né? Quando Deus ele concede a graça, dá tudo certo. E Deus não me deu só um filho, Ele me deu 2, né? 2 filhos abençoados. Para quem não poderia ter filho, né? Então, muitos milagres Deus tem feito na minha vida, né? Através da oração, através da intercessão. É um chamado que eu gosto de fazer. E eu me lembro uma vez, quando eu vim para a igreja, em 2002, a pastora Regina mandou me chamar. A mãe do Maurício está aí, chama ela, fala para ela vir aqui, sentar aqui junto comigo. E eu não gostava, eu gostava de sentar sempre lá no fundo. E aí um dia ela me trouxe, né, me trouxeram, traz a Maria aqui. Aí eu fui lá, ela falou, Maria, quero que você venha trabalhar com a gente, porque eu sei que você é uma bênção e tal. Eu quero que você venha ajudar as irmãs, a Rita, tudo. Eu falei, tudo bem, pastora, o que você gosta de fazer? Ela perguntou para mim. A primeira coisa que eu respondi, eu gosto de orar. E realmente saiu assim, né? Então eu gosto de orar e realmente é o que eu gostava de fazer, né? E aí ela já começou a encaminhar. Ela já começou a encaminhar, aí já comecei a fazer visita para cá, para lá. Olha, o primeiro dia que eu fui fazer visita, eu nunca tinha feito visita, eu nunca tinha trazido a palavra, nunca tinha orado. Eu me lembro que a Roseli era líder das mulheres, ela me convidou para ir fazer uma visita, e chegou na hora da visita, ela falou assim, olha, irmã Maria, ela vai orar e vai trazer a palavra hoje. Gente, eu nunca tinha feito isso. Né? Do nada? Do nada, né? A Roseli era assim, né? Ela até hoje. Aí eu glória a Deus, né? Aí eu abri a Bíblia ali, não sei, e ali eu trouxe a palavra e orei pela pessoa. Foi assim que começou o meu ministério de intercessão também na Igreja Quadrangular, né? Que eu vim em 2002, né? E estamos até hoje lá, né? Orando, intercedendo, né? Nós temos um grupo lá que é o Mães de Joelhos, Filhos de Pé, né? Esse grupo é um grupo que nasceu lá nos Estados Unidos, né? Para você ter uma ideia, a história que eu sei sobre esse grupo, nasceu nos Estados Unidos, mães que oravam, lá o nome era Mães em Contato, né? Então esse grupo começou lá. Por que começou esse grupo lá? Olha só, nos Estados Unidos tinha muito aquela coisa de alunos invadirem as escolas e matarem outros alunos, tal. Então, uma vez aconteceu de um aluno entrar dentro da escola e fazer um tiroteio. Ele surtou, né? Então, esse grupo nasceu depois que foram mortos esses jovens, né? E uma mãe se levantou para estar orando, intercedendo. E para você quer saber, essa mãe foi a mãe que perdeu um filho. O filho dela tinha morrido, mas ela se levantou para estar orando. Ela se reunia uma vez por semana na casa de cada uma delas, né? Se revezavam, né? E ali foi crescendo aquele grupo. Elas oravam 15 minutos só, né? E aí foi crescendo, e elas foram orando mais, e esse grupo veio para o Brasil, né? E chegou até nós, né? Chegou até na Igreja Quadrangular, né? Onde eu e uma outra amiga, nós fomos convidadas para fazer parte desse grupo, né? Que começou em 2005, esse grupo,
né, aqui na Igreja Quadrangular, né? Já tinha em outras igrejas, mas aí Deus nos levantou para estar, para honra e glória do Senhor, né? Deus nos escolheu para estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho que eu amo fazer, que antes era Desperta Débora, agora é Mães de Joelho. Era de Mães de domingo. Joelho, os filhos de pé, era domingo, né? Aí foi mudando, por uma circunstância ou por outra, foi mudando os dias, horários. Mas o propósito continuou. Não importa, o propósito é o chamado que Deus deu para as mulheres guerreiras, né? Mulheres guerreiras de oração, mulheres de linha de frente. Tem muitas mulheres abençoadas, algumas Deus já recolheu, já está dormindo no Senhor, né? Mas ela deixou um legado também para a gente, várias irmãs, né? E a gente continua até hoje, né? Aí no Mães de Joelho, que é desde 2005, agora em março, fez 21 anos, né? 21 anos que nós estamos... Foi em março que começou? Foi em março, que começou, disso. né? E quando nós somos chamadas para esse grupo, né, para estar orando pelos filhos, o meu filho, ele é músico e ele estava no banco. Nessa época, né, ele tinha cometido lá uma coisa errada e o pastor colocou ele no banco, né? Ele e um outro jovem também. E aí as duas mães começamos a orar, a interceder. Aí o inimigo sempre sopra no ouvido e fala assim: mas como que você vai orar por filho se o seu filho está no banco? É exatamente aí, quando o nosso filho está com problema, com dificuldade, aí que a gente se levanta para estar orando pelos filhos, né? E muitas vezes o inimigo sopra, né? Fala assim: como você vai continuar orando pelos jovens, por filhos? Aí uma vez eu estava orando, o inimigo soprou assim, mas como você vai continuar orando por filhos? O seu filho foi embora, mudou-se do país, abandonou você, e você vai continuar orando ainda por filhos, por jovens? Eu falo, aí que eu vou continuar orando. Eu não vou estar vendo o problema deles aqui, mas eu vou continuar orando e intercedendo por eles, porque esse foi o chamado. Mesmo que não fosse assim, eu estaria orando por filho de outras irmãs, e a gente recebe muitos, né, pedidos de oração. As irmãs hoje mesmo, lá no grupo, mandou lá, a Nair mandou o nome de três jovens que estão com problema, né? E eu já coloquei no papelzinho para a gente estar orando, né? E colocar no caderno para a gente estar orando. Nós temos ali uma guerreira de oração juntamente comigo, a irmã Divina, né? Ela é uma bênção, irmã Divina. Quando eu não estou aqui, ela está aí firme e forte, né? Dirigindo lá para a gente. Ela é uma guerreira também de oração desde o início, né? É um trabalho que não pode parar, né? Não, o trabalho não pode parar, né? Eu penso uma guerra, assim, né? É uma guerra o tempo todo. E a gente luta mesmo em oração, em intercessão, né? Não só pelos nossos filhos, mas pelos filhos das outras irmãs também, né? Que tá passando por dificuldade. A gente recebe muitos nomes, né? Pra gente estar orando. E a gente está ali num propósito de oração, intercessão. Deus me deu agora, deu pra gente um direcionamento, né? Que era pra gente colocar numa bandeja, e nós colocamos numa bandeja de prata, né, que eu tenho aqui em casa, o nome de prata, é uma bandeja Sim. comum, sabe? E eu pedi para as irmãs colocarem o nome dos filhos, né, de cada um deles, além do nome deles estar no caderno, nós estamos colocando o nome deles, e toda semana, toda vez que a gente se reúne, né, que a gente reúne uma vez por mês agora, a gente apresenta ao Senhor. Uma mãe fica no centro e nós fazemos o círculo de oração, e aí o clamor desce, né? Aí a gente ora e a gente chora, né, na presença de Deus, e Ele ouve a nossa oração. Inclusive, tem umas irmãs que me falou quarta-feira que tem vários testemunhos para contar. Então, tipo assim, Deus está trabalhando, né, ao nosso favor, em favor dos nossos filhos, né? E a oração da mãe é muito, muito importante, né? E eu já tenho tido, assim, muitas experiências, como eu já te falei, de oração, né? De estar orando pelos filhos, né? Tem muitos testemunhos aí para contar, né? As irmãs têm contado vários testemunhos, né? E a gente quer escrever no papelzinho, falar para o pastor, né, pedir para o pastor Tiago tá também lendo o nosso testemunho. Ou a gente pode gravar também.
E isso, podemos gravar testemunhos também, né? E eu me lembro uma vez, Thaís, que os meus filhos foram morar fora do país e a gente continua orando, intercedendo por eles mais e mais ainda, mesmo que eles não contem pra gente, porque eles não contam, né? As coisas que acontecem, para que a mãe não fique preocupada, mas não adianta, a gente fica sabendo de alguma forma, né? E eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando, estava fazendo uma faxina na casa de uma patroa, né? E eu estava ali na cozinha, lavando a cozinha, e estava cheio de água, né? A cozinha, o Espírito Santo falou comigo: Maria, ajoelhe e vai orar pelos seus filhos. Na hora. Aí eu falei: Deus, mas eu tô aqui lavando, aqui tava até atrasada. Ajoelhe e vai orar pelo teu filho. Vai clamar por ele. E na mesma hora, quando eu vi, eu já estava de joelho no chão, orando, pedindo a ele para que, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas que o Senhor Deus o proteja, que o Senhor Deus o livra. E fui orando e clamando e chorando. E aí, quando foi uma certa hora, eu falei: bom, agora eu vou me levantar. O Espírito Santo falou: ainda não. O perigo ainda não passou. Você vai continuar orando, só vai levantar daí quando eu disser. Olha só, e aí eu orei mais um pouco, depois eu me levantei, o Espírito Santo, agora pode levantar, tal, continuei o trabalho, mas eu sempre falei: Deus, o que aconteceu para que o Senhor tivesse, né, me levado naquele momento para estar orando naquele momento, porque Deus, ele levanta a mãe na hora certa para orar, para clamar pelo filho. Às vezes você está assim trabalhando, o Espírito Santo fala: vai orar pelo seu filho, ou vai orar pelo filho da irmã. Então Deus, eles nos toca. E aí passou-se o tempo, quando foi um dia eu fui na casa dos meus filhos, né, lá onde eles moram, e aí conversando com a minha nora, eu falei assim: uai, cadê aquele carro que vocês estavam, um carro tão bonito, o que aconteceu? Aí ela falou assim: Maria, aquele carro deu perca total, né? Como assim? Aí ela falou assim: Maria, quando nós fomos em outro estado, né? Nós fomos lá num parque, em outro estado, estávamos em 5 no carro, né? E aí estava tendo um furacão e a gente vinha voltando para casa e estava muito vento e a gente não estava muito, a pista estava muito cheia de pessoas e aí uma caminhoneta bem grande bateu no nosso carro. Bateu e nós rodopiamos e estragou bastante o carro, mas não aconteceu nada com a gente. Maurício ficou desesperado na época, ele não sabia o que fazia, porque ele era novo lá no país e ele não sabia muito bem falar a língua. Foi chamada a polícia veio e aí começaram a falar. A mulher sabia, era americana, sabia falar o inglês, falou da maneira dela ali. E aí Maurício não pôde falar nada e primeira coisa que Maurício fez, ele pegou o telefone e ligou para uma amiga que é conhecida aqui também da igreja, para que ela estivesse orando por ele, intercedendo por ele. Foi a única pessoa que ele lembrou para estar orando, né? Mas mal ele sabia, Thaís, mal ele sabia que o Espírito Santo de Deus já tinha me falado para a mãe ir orar, interceder por ele. Olha, me arrepia. Né? E aí aconteceu tudo ali e eles voltaram para casa no mesmo carro. O carro ficou assim, tudo detonado, o carro, sabe? Mas Deus foi tão bom que eles conseguiram chegar em casa com o carro, que depois foi pro desmanche porque não teve condições de uso, mas Deus guardou a vida deles, não aconteceu acidente nenhum osso dele foi quebrado, e Deus, ele promete na palavra dele. Uma vez a gente orando, o Espírito Santo falou assim: olha, nenhum osso do seu filho vai se quebrar, porque eu vou guardar a vida dele. E aí a gente foi ver pela época. Foi aquele dia que Deus me tocou para mim estar orando, intercedendo por eles, né? E isso daí foi uma coisa assim maravilhosa que Deus fez, de tantos testemunhos, né, que Deus já fez, tantos livramentos, tantos escapes que Deus já tem dado para eles lá naquele país, né? E esse é um
dos testemunhos, né? Não pode baixar a guarda. Não, abaixar a guarda jamais, nós não podemos abaixar a guarda. As mães novas que estão vindo aí, o que a gente aconselha. É isso que eu ia falar agora, você deixar uma mensagem para as mães que estão vindo agora, que acabaram de ter filho, que estão esperando o filho. Sim. Dá um conselho para elas aí, como para prosseguir, né, com esse trabalho de vocês. Nossa, tem tantas mãezinhas aí lindas, né, que tá tendo filhos, né, bênção. E o que eu deixo que as mães de joelhos falam, né, e aconselham, para que elas estejam vindo também orar juntamente conosco, né, para que a gente possa também, quando a gente se for, deixar elas ali no nosso lugar, né? Porque não pode ficar sem intercessora na igreja. O Mães de Joelho é muito importante, né? Então tem que estar vindo outras mulheres também para estar nos ajudando, nos auxiliando e vendo ali, ouvindo os testemunhos, né? Porque, tipo assim, é um legado que a gente deixa para os filhos, é isso, né? Um legado de oração, de intercessão. O que eu sempre falo para as mães novas, deixa o seu filho ver você orando, né? Deixa o seu filho ver você de joelhos, orando, intercedendo, que ele vai ver e depois ele vai falar, olha, minha mãe fazia isso, né? Minha mãe em épocas de dificuldade, minha mãe orava, e eu tenho testemunhos disso também, em épocas de dificuldade com os meus filhos, né? Que eles tiveram alguns problemas, né? Eles aprenderam através da oração, e às vezes eles dormindo, né? E eu vinha para a sala orar, e muitas vezes eles me viam de joelhos orando, né? E depois de bastante tempo eu ouvi um deles falar, nossa, minha mãe estava de joelhos orando, eu levantava para ir ao banheiro e minha mãe estava orando, eu voltava a dormir, quando eu voltava, minha mãe estava orando novamente. Então, tipo assim, é a importância da gente estar orando, intercedendo, deixar que os filhos vejam isso, né? Para que eles tenham um legado. Você quer deixar um feliz Dia das Mães para as mamães? Ah, sim, com certeza. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, né? Da Igreja Quadrangular, das outras igrejas, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham mesmo essa força, essa coragem aí de estar orando, intercedendo pelos seus filhos, que é muito importante, né? Feliz Dia das Mães para vocês. Deus abençoe você, sua casa e seus filhos. Amém?